Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 15 de maio, 17 horas. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, fazendo as nossas entrevistas nesse projeto que é A Professora Quer Saber. Começamos esse projeto no dia 6 de maio e desde então fizemos entrevista todos os dias. Em alguns dias até fizemos 2 entrevistas. O objetivo é sempre levar um pouco de conhecimento, um pouco de informação, né, para todos vocês. E deixa eu só abaixar o volume aqui. E a ideia é trazer pessoas profissionais, gabaritadas, professores, magistrados, servidores, estudantes. Todas as pessoas são bem-vindas se elas estiverem aqui dispostas a falar sobre algum conteúdo interessante, algo que possa fazer com que nesse período de pandemia a gente tenha o nosso conhecimento melhorado. Então hoje a gente vai receber aqui para falar de compliance a doutora Adriene Tavares, né? Que daqui a pouco ela já deve estar chegando, tá? Quero agradecer aqui, como de praxe, agradecer também todos que já estão entrando, Raquel, Tami, doutora Ednair, ela já está chegando, eu vou aceitar ela aqui. E boa tarde, de Maricá. Gente, coloca aí de onde vocês são, que é tão interessante a gente saber de onde as pessoas são, né? Doutora Adriene, ela já deve estar chegando, mas quero agradecer ao Departamento de Comunicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olá, tudo Oi, bem? entrei. Tudo bem? Tudo Como é que você ótimo, e está? você? Tô bem. Bem, graças a Deus. Tá frio aí? Aqui tá. Aqui tá bastante frio. É. Agora eu já tô Ah, até com calor, porque eu tô nervosa com a live. não, não. Aqui é lugar de bater papo, a gente fala muita coisa boa, muito Que bom. conhecimento. Aqui a Saudades de gente. você, inclusive. Ah, eu também. Tempo que a gente não pode, né? Bater um papinho de perto, né? Mas vai Pois chegar. é. Olha, eu estava agradecendo aqui o Departamento de Comunicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eles divulgam toda a agenda de lives da gente, então o seu rostinho circulou por lá, pela universidade. Hum, Os centros acadêmicos também divulgam e está todo mundo envolvido, porque a ideia é levar um pouco de conhecimento, um pouco de proximidade nesse período de afastamento. Então, isso. compliance é um assunto que de 100 pessoas, uma entende, essa uma que é a doutora Adriene está aqui para dizer para as outras 99 do que se trata. Que E eu quero isso, te dar não, as já tem. boas-vindas. Eu quero te dar as boas-vindas e pedir para você falar para a gente, para começar, o que é compliance. Boa tarde. Acho que já é quase boa noite, né? Boa tarde ainda. Muito obrigada pelo convite, de França. Saudades. Muito obrigada pela Rural. Foi a minha primeira casa acadêmica. Verdade. Nós, nós fomos da primeira turma de Direito da Rural. Depois eu fui para a UF. Eu fico muito feliz de lembrar daqueles tempos. Nossa turma sempre foi muito dedicada. Eu de França, uma das mais dedicadas. Então, tem uns 3 anos, eu sempre fui ligada ao direito público, eu me especializei em direito administrativo, e tem uns 3 anos que eu tenho me especializado e estou com experiência no compliance também. Eu vou falar um pouquinho sobre compliance para vocês. O compliance ele nasceu no mundo do direito em 1970, com a lei do FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana. Eu acho que eu já falei tanto isso que a próxima vez que eu falar, alguém vai me bater. Não. Com a Lei Anticorrupção Americana, e depois de uns casos famosos de corrupção que aconteceram no país. E foi aí que nasceu o primeiro sistema de compliance no mundo, porque nasceu um risco normativo para as empresas, né? As empresas tinham que lidar com uma lei forte anticorrupção. A lei anticorrupção americana, ela proibia corrupção em países estrangeiros, elas não proibiam corrupção interna, elas proibiam em países estrangeiros. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a corrupção, ela acontece forte em países subdesenvolvidos.
e não em países desenvolvidos. Então, o que acontecia é que as empresas de países desenvolvidos saíam dos Estados Unidos, Europa, e iam para os países subdesenvolvidos e agiam com corrupção para conseguir contratos públicos. E foi aí que nasceu a primeira lei anticorrupção. Então, assim, o compliance é, dentro de uma empresa, a área que cuida e cria mecanismos antifraudes e anticorrupção dentro da empresa. Basicamente é isso. Só que o compliance ele foi evoluindo e como ele trabalha com risco empresarial, existem diversas áreas do compliance hoje em dia. O compliance no Brasil, a força do compliance no Brasil hoje é o compliance anticorrupção que nasceu com a lei anticorrupção em 2013, que trouxe um parágrafo no artigo 7º falando sobre o sistema de integridade. Nossa, muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Isso é só um pedacinho. É. Eu quero registrar aqui que a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil. A gente tem o professor Romaro, lá do Amapá. Nós já vi que tem gente de Maricá. Até peço às pessoas que coloquem de onde elas estão, né, de onde elas estão assistindo, para a gente poder ter uma noção. E está todo mundo aqui querendo entender um pouco. Quer dizer que, então, que o compliance, no Brasil, a gente tem visto muito essas informações, tem tido, até por isso, o título dessa entrevista, que é o avanço desse compliance no Brasil. Então, ele está ligado à corrupção. Então, eu acho que é muito apropriado, né? Porque aqui a gente também tem muita dessa cultura que a gente realmente precisa combater. E como a gente tem, assim, na nossa Constituição, um artigo muito importante, que é o 170, que fala da ordem econômica, a gente precisa também primar por uma ordem econômica, mas que seja uma ordem econômica correta, né? Que não seja tendenciosa. Eu quero saber o seguinte, compliance, como você está explicando para a gente, doutora, se aplica a qualquer tipo de empresa? A qualquer tipo de empresa. Então, como o nosso tema hoje é sobre o caminho e a evolução do compliance no Brasil, depois da lei 13, da lei de 2013, da lei anticorrupção 2013, saiu a lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais, que ela também fala do compliance. Então, assim, primeiramente, nasceu a lei anticorrupção, que ela trouxe a possibilidade das empresas que agem com corrupção contra a administração pública serem sancionadas de forma objetiva. Então, para os juristas, para os especialistas em direito penal, que não é o meu caso, todos esses juristas sabem que, se é objetivo, eu não preciso comprovar o dolo ou culpa para a obtenção da vantagem ilícita. Eu preciso simplesmente provar que houve a vantagem ou que houve a tentativa. Então, assim, é uma lei dura. E tem uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa naquele ano. E aí, o que acontece? Houve um risco normativo muito forte ali. E aí, no artigo 7º, fala sobre como a pena será aplicada. E eles levam em consideração um mecanismo de compliance efetivo na empresa. Se a empresa possuir um mecanismo de compliance efetivo e ela colaborar, existem esses dois passos. Se tem o mecanismo e se ela colaborar com as investigações, ela pode diminuir a penalidade da empresa. Então, na hora da aplicação da sanção, ela pode ser diminuída considerando o compliance efetivo e a colaboração, ou um ou outro, ou os dois em conjunto. E foi o que aconteceu na época da Lava Jato. Eu cismo com a 13.303 porque eu trabalho muito com ela. Mas a lei a lei anticorrupção de 2013 saiu, e logo depois saiu a lei de crime organizado, que foi em 2014, e elas são bem parecidas, assim, a numeração, que foi bem próxima. Então, foi criado um sistema de combate à corrupção, que apareceu o tão famoso
acordo de colaboração, Certo. que fez com que a Lava Jato deslanchasse, porque a Lava Jato ela existia não, desde 2008. E em Uhum. 2014 ela deslanchou porque nasceram esses dois mecanismos normativos para o combate à corrupção. E Uhum. aí, o que que aconteceu? Existe esse peso normativo muito grande agora no Brasil. Todas as Uhum. empresas se veem com um risco muito forte, um risco normativo muito forte. Uhum. Então, qualquer empresa que queira se resguardar desse risco, ela pode implementar um compliance. Então, são essas empresas que fazem contrato com a administração pública, obviamente elas têm esse risco. São empresas que Uhum. têm uma ideologia de ética e integridade grande, que são empresas novas e startups que querem crescer de uma forma diferenciada, já que a cultura e a nossa nova geração e as futuras gerações querem crescer diferente, eles querem crescer realmente pelo mérito da empresa e não pela política de compadrio, né? Que a corrupção é uma política de compadrio. E Uhum. existe também a imposição da Lei 13.303, que são das estatais, que todas as estatais são obrigadas a ter compliance. Então, assim, Entendi. o que que aconteceu? Veio uma necessidade internacional de todos os acordos internacionais que o Brasil foi, foi entrando, Uhum. da ONU, OEA, OCDE, todos esses têm acordos contra a corrupção. Tem um pacto nacional, pacto global, desculpa, do desenvolvimento econômico sustentável, que também tem um objetivo de combater a corrupção, porque a corrupção não é Uhum. mais gasto público, não é mais perda Certo. de dinheiro público, é perda de educação, saúde, e todos os outros ramos que o dinheiro público entra, até Uhum. mesmo a perda de funcionários, né, que crescem dentro do país. E se o país é tão corrupto, ele sai do país porque ele não se vê valorizado. Então, tudo Uhum. isso entra dentro do Pacto Global da Sustentabilidade. Então, o Brasil foi entrando em diversos pactos internacionais, diversas cooperações internacionais, e ele se viu obrigado a começar a atuar no combate contra a corrupção. Então, começaram a nascer essas leis, e existem muitas Certo. outras para esse Uhum. combate. E aí o compliance foi criando força. Porque o compliance, ele não é o combate à corrupção. O combate à Uhum. corrupção é do Estado. O compliance, ele é a mitigação do risco que a empresa sofre com as leis de combate à corrupção. Tá. Deixa eu para esclarecer aqui, porque a gente também tem estudantes que passam por aqui para a gente poder colocar assim de uma forma até didática. Então, Sim, a empresa ela cria esse sistema que é um sistema de vigilância, vamos colocar assim, poderia isso. ser chamado assim. Autovigilância. Ela é uma autovigilância, então é o tempo inteiro. E esse grupo de profissionais que atuam, eles têm que estar essencialmente ligados ao direito ou existem ou ele pode ter uma atuação de outras áreas? Não, não tem necessidade de ser formado em direito. No Brasil, Aham, o que está acontecendo é que é um movimento muito grande de aham, advogados se especializando em compliance, mas existem engenheiros que trabalham como compliance officer, muitos engenheiros, certo. porque na verdade o que acontece é que o compliance officer ele tem que ter um poder, vamos dizer, de organização, de gerenciamento de risco e de criação de procedimentos e implementação muito forte. Uhum, Então, o engenheiro ele se dá muito bem na área de compliance. Mas o que entendi. acontece é que no Brasil tudo é muito positivado, né? Sim. Existem agora diversas legislações falando Uhum, sobre corrupção, compliance, existe guidelines falando sobre compliance, guidelines do TCU, da CGU, da AGU. uhum, Então, assim, certo. são muitas normas que estão crescendo e explodindo ao mesmo tempo. Uhum, Então, o advogado, claro, ele tem uma vantagem nesse certo. sistema novo, entendeu? Mas não há a obrigatoriedade de ser advogado. Até Então, não o hum, ideal pode falar. é que a equipe seja multidisciplinar.
Porque aí sim Entendi. a gente consegue montar procedimentos verdadeiramente efetivos. Por exemplo, eu quando vou montar um procedimento para lavagem de dinheiro, eu preciso muito da ajuda de um contador. Então eu procuro o contador da empresa, procuro quem está na parte da contabilidade da empresa, entendeu? Mas se o contador estiver dentro da minha equipe, é maravilhoso. Mas essa equipe, ela essencialmente, ela tem que ter um número fixo de pessoas ou para atuar, ou existe uma forma de contratação externa, por exemplo. Eu posso ter implementado esse sistema de vigilância, de compliance dentro da minha empresa, ou eu posso contratar uma empresa que presta essa consultoria e que faça esse trabalho e dê esse suporte para a minha empresa. É possível as duas coisas? É possível. Na verdade, como tem funcionado na Aham, implementação de compliance nas empresas. Normalmente se contrata uma consultoria, porque certo. entra uma consultoria especializada e vamos dizer que é um trabalho intenso para Uhum, estudo, análise de risco, criação dos procedimentos, criação do código de conduta. Então, assim, uma empresa que já tem essa experiência no ramo faz toda a diferença, né? Então, vamos dizer que contrata-se uma consultoria ou uma mentoria, uhum, mas tem que ter um núcleo dentro da empresa. O compliance officer, uhum, ele atua dentro da empresa. uhum, Ele que vai propagar a cultura de integridade, de ética, ele que uhum, vai levar para frente, ele que vai ficar ali aplicando os uhum, procedimentos. Então, assim, normalmente tem acontecido dessa forma. Contrata-se uma certo. consultoria, Uhum, escolhe um compliance officer, a pessoa que vai ficar de frente no compliance. uhum, Ele caminha junto com a consultoria, por isso que pode se falar também em mentoria. Ele vai ter um certo. mentor lá fora que vai Aham, passar as atividades para ele, ele vai aplicando dentro da empresa. E uhum, conforme ele vai aplicando, ele vai sendo treinado também, né? Ele vai aprendendo a certo. ser o compliance officer daquele local. E depois que o Uhum, sistema estiver todo implementado, é ele que leva para frente. Ele leva para frente a cultura, ele leva para frente os procedimentos, ele monitora e ele atualiza, porque tem que ficar atualizando constantemente. Porque aparecem riscos novos, aparecem ideias novas, o uhum, risco antigo, ou ele é mitigado, a gente retira o procedimento, ou a gente fortalece o procedimento. Então tem que entendi. ter uma pessoa dentro da empresa. Aí, o tamanho da equipe não, ela é adaptável, né? Uhum, Eu entrei como compliance officer, era uma equipe, né? Era eu sozinha, aham, porque via-se a necessidade, mas não tinha ainda orçamento, então é uma conquista, né? Dia a dia. Até porque entendi. na hora a empresa sente um peso, acha que o compliance é um peso para a empresa. Mas depois que o compliance vai mitigando os riscos, vai caminhando com as áreas, vai conquistando as outras áreas, a gente vai conquistando espaço na empresa também. Alguns Entendi. grupos, por exemplo, na Petrobras, são 700 funcionários a área de Aham, compliance. E aham. acho que são 100 procedimentos. É muita coisa. Também é uma estrutura absurda, né? A gente está falando de... Exatamente. Então, assim, dá para começar com um e ir Aham. crescendo, E tem e dá para limite, né? O céu é o começar limite. o céu é o limite, considerando que vai querer, dependendo do escopo do compliance, ele pode mitigar risco de direito ambiental. E Aham, assim, então pode ter vários focos dentro da diretoria de compliance somente. Mas existem várias opções. Inclusive, a gente fez uma parceria com uma empresa uhum, para oferecer para as pequenas empresas um uhum, sistema para pequenas empresas com até 20 funcionários conseguir gerenciar o uhum. sistema de compliance. Então, uma pessoa consegue gerenciar o sistema de compliance inteiro com aquele aplicativo, vamos dizer. Então, assim, Entendi. bem legal. Depois a gente vai fazer, a gente fechou essa parceria ontem.
Depois a gente vai fazer Aham. uma propaganda sobre essa parceria. Eu nem sei se eu já poderia estar falando aqui, mas né, a língua é mais forte. Mas então, é uma parceria bem legal e depois a gente vai passar para vocês que quem tem empresa pequena consegue também implementar o compliance. Você chegou a falar em riscos, né? E eu ia te perguntar o seguinte: e também falou em legislação, que a legislação é dura, que o procedimento é gravoso, que é no sentido realmente de coibir, então que as multas só podem ser pesadas, que a gente está falando de total bruto, né, do faturamento, ok. Mas quando você falou de risco, eu ia te perguntar o seguinte: isso é para qualquer tipo de risco? A gente está falando essencialmente aqui de crimes de colarinho branco, ou ele inclui qualquer tipo de risco dentro da empresa? Riscos relacionados a trabalhador, risco relacionado ao ambiente de trabalho, à estrutura física, a qualquer tipo de risco? Então, como que isso é muito importante quando você vai desenhar o sistema de compliance. Porque o risco do compliance é risco normativo. Se tem risco de Uhum. acidente de trabalho, não é o compliance que trabalha com isso. Ok. Acidente de trabalho é a CIPA, vamos dizer. Uhum. O compliance ele pode até apontar no relatório de risco dele. Por exemplo, quando eu entrei com compliance na minha empresa, eu apontei no meu relatório de risco que tinha departamento pessoal na empresa e não tinha RH. Isso era um risco. Isso era Entendi. um risco trabalhista muito forte. Então foi implementado Uhum. o RH da empresa. Mas Certo. eu não vou mitigar o risco do RH, entendeu? Eu vou Uhum. apontar o risco. Mas o risco que o compliance ele atua é fraude, corrupção e risco normativo. Mas não somente crime de colarinho branco, qualquer tipo de fraude. Por exemplo, um tipo de fraude. Nepotismo é uma fraude. Não é Certo. crime de colarinho branco, mas é uma fraude. E tá no Uhum. guideline da CGU como um dos procedimentos que o compliance tem que mitigar. Uhum. Por exemplo, indicação. Quando cargo comissionado, se tem Uhum. indicação, a gente tem que fazer uma declaração de o, o candidato ele tem que preencher uma declaração de. Ai, me fugiu a palavra. De conflito de interesse. Ele tem Uhum. que dizer se ele Quem conhece algum indicou isso? político, se é alguém dentro Uhum. da empresa, né? Então, essa é uma declaração muito importante, é uma mitigação de um risco. Não é um colarinho, um crime, não é um possível crime de colarinho branco, mas é Uhum. uma possível fraude. A gente fala de Entendi. possível, porque quando tem a declaração você simplesmente uma questão em potencial. Nem sempre pode Uhum. acontecer porque a gente pode mitigar esses riscos. Uhum. Inclusive, eu me deparei com uma situação num comitê de elegibilidade Uhum. que uma menina, ela entregou o currículo dela, ela passou por toda a seleção, um currículo maravilhoso, e quando ela Uhum. foi preencher a declaração dela de conflito Uhum. de interesse, ela era filha de uma pessoa muito importante. Só que ela Ah, chegou entendi. ali com as pernas dela. E aí? Entendi. O que acontece aí? Antigamente, quando não se existia o compliance, essa menina, ou ela ia entrar escondida, ou ela não ia entrar, pelo medo. Só Aham. que ela declarou. E o que aconteceu? A gente decidiu contratar ela, porque ela tinha um Entendi. mérito. E ela está trabalhando, ela está sendo gerenciada, ela é avaliada. Então, assim, tem o risco? Tem um possível risco? Tem. Mas essa menina, ela está sendo monitorada. E esse risco está sendo Certo. mitigado. É Entendi. por... E deixa eu puxar um pouco a brasa para minha sardinha aqui. Quando você fala de fraude, por exemplo, inclui, por exemplo, fraude de sonegação de parcelas previdenciárias? Sim. Ó, o Centro Acadêmico de Direito de Seropédica está aí com a gente, tá? Só Ah, mandar boa um, tarde. tá? Então, Porque é um crime, inclusive, previsto no Código Penal.
né? Sim. E a gente vê muito isso. É claro que na ponta do segurado, ele não vai ser prejudicado se ele tiver como fazer a comprovação. Mas a gente sabe que para o erário, isso é um peso muito grande, porque a empresa não fez isso. E às vezes faz de forma tranquila, tanto que teve que ser legislado nesse ponto. E é uma forma de corrupção dentro das empresas. Sim. Isso pode ser apontado e melhorado com compliance, por exemplo? Vocês apontam isso? Sim, com certeza. Recolhimento de impostos, em geral, tá na mira do compliance, vamos dizer. O financeiro é uma área muito importante, né? Então, assim, e recolhimento de impostos, lavagem de dinheiro é uma corrupção. O crime de lavagem de dinheiro ou de capitais, ele é uma corrupção. Então, assim, ele também existe procedimentos de lavagem de dinheiro dentro do sistema de compliance, entendeu? Inclusive, eu já falei isso na nossa outra live, vou falar de novo. A gente vai fazer até ou uma live ou um vídeo sobre isso. Existe a ENCLA, né? Que ela tem ações. E a ENCLA, ela fez com que o CNJ editasse Eu sempre confundo, não é portaria o nome que o CNJ edita. Ai, é tanta coisa na minha cabeça. Uma resolução. A resolução número 88 de 2019 do CNJ para que os cartórios implementassem mecanismos de integridade no combate ao crime de lavagem de capitais. Mas assim, ele não fala compliance, entendeu? Ele não fala mecanismo de integridade. Mas se você lê a resolução, e se você lê a lei de lavagem de capitais, ela é toda uma lei de mitigação de risco. Ela é toda uma lei de gerenciamento de risco e de criação de procedimento de integridade. Pura e simples, igualzinho à lei anticorrupção, igual os guidelines da CGU, do TCU, os guidelines americanos, são todos iguais. O compliance, basicamente, é prevenção, mitigação de risco. Só que, no Brasil, ele está focado na mitigação de risco de corrupção, de fraude. E aí entra lavagem de capitais, de dinheiro, de capitais, para quem preferir. Eu falo dos dois que às vezes as pessoas não se tocam, né, muito bem. Nepotismo, corrupção em contratação pública, corrupção. A legislação anticorrupção da Inglaterra, ela proíbe corrupção privada. É a única do mundo. A corrupção, ela também pode ser denominada como uma corrupção privada. Na verdade, o que é uma corrupção? É quando você obtém uma vantagem indevida com relação ao que a terceira pessoa é, ou com relação a quem você é. Então, você usa essa vantagem para você receber um benefício indevido com relação a onde você está, ao que você é, ou um terceiro próximo é. Então, assim, a lei anticorrupção da Inglaterra, ela proíbe a corrupção privada. E eu acho que esse é o futuro. A gente não tem uma proibição expressa, assim, tipificada, né? Mas a gente tem o princípio da boa-fé internalizado em todo o nosso regramento. Né? A gente teve ano passado, inclusive, aquela questão da lei da liberdade econômica, que até afetou o Código Civil na parte dos contratos. E a gente tem que saber, né? Eu sempre falo isso para os alunos, no passado dela de contratos para eles, esse ano é obrigações, que a boa-fé, ela não é um brinco que você usa quando você quiser. Ela é a orelha. Eu falo porque acontece assim, faz parte do regramento, faz parte da boa conduta, faz parte do interagir. Tudo tem que ter boa fé. Então eu falo, não é o brinco, hoje não vou ficar de brinco, não é piercing. É a tua orelha, é o sistema, ela está dentro, é o sistema auditivo, faz parte do seu corpo. Então eu sempre falo isso com eles. E a gente vê, assim que você citou um ponto aí que você falou dos cartórios, e eu queria puxar um pouquinho essa questão da advocacia extrajudicial, que a gente tem muito isso hoje em dia, está muito forte. Até porque o Código trouxe essa possibilidade da mitigação dos conflitos na esfera judicial
pela antecedência das possibilidades de autocomposição, que a gente tem, né? Mediação, arbitragem, tem tudo isso. Eu acho que, de repente, o compliance, ele pode ser um excelente indicativo até nesse momento, né? Porque a coisa não precisa vir a ser judicializada. Ela pode ser trabalhada de forma extrajudicial se você tiver esse sistema de vigilância implementado dentro da empresa, né? Estou viajando aqui, né? Porque estou trabalhando em cima do princípio da boa-fé. Não, não está viajando, não. Inclusive, a pontinha do sistema de compliance é o canal de denúncias, né? Olha, a professora Adriana Ribeiro está aqui com a gente, tá? É um ícone do direito previdenciário, professora e coordenadora do Enfoque. Seja bem-vinda, professora. Bem-vinda, professora. Boa tarde. Que honra tê-la aqui com a gente. Então, o canal de denúncia que está na pontinha lá do sistema de compliance, que é ele que apita com uma denúncia quando todos os procedimentos e treinamentos e conversas deram errado e vai apontar uma denúncia lá. E o que acontece com o canal de denúncia? 70% das denúncias do canal de denúncia são denúncias de RH. São reclamações dos funcionários. Algumas denúncias de má-fé, que já conversei em diversas turmas minhas que não adianta fazer denúncia de má-fé, que ela não vai ser comprovada. Ele pode até tentar, porque tem a denúncia, mas tem uma investigação depois. Então, não vai adiantar. A única coisa que vai acontecer é que o denunciante de má-fé, se for descoberto, ele pode ser mandado embora, porque está também no Código de Ética como uma proibição. Então, é a boa-fé. Então, é causa, assim, inclusive, de justa causa, né? Exatamente. Então, o compliance, ele pode agir, sim, nesse pré-judicial, vamos dizer. Porque a gente consegue diminuir muitos conflitos ali dentro. Eu consegui, junto com o RH, eu recebi diversas denúncias muito parecidas assim que o canal de denúncia entrou no ar. E eu consegui, junto com o RH e o gestor da área, que era uma área enorme, uma área de operações, e era muito complicado, a gente conseguiu sensibilizar tanto o gestor que não estava enxergando o problema, quanto os funcionários que estavam com pressa na resolução do problema. E aí a gente conseguiu fazer essa composição, né, da solução. Então, acho que o compliance, ele vai ajudar muitas empresas, sim, nessa solução. E com o fornecedor, com o cliente, porque tem o canal de denúncia. O canal de denúncia está ali para qualquer um, ele é aberto para o povo. Então, é como se fosse um saque. Deixa eu te perguntar, doutora, para atuar no compliance, como é que aquela pessoa que está ouvindo a gente, o estudante ou o advogado que se interessa pelo assunto, como é que ele faz? Ele tem, eu sei que você é pesquisadora na área, você é especializada no assunto, é mestranda, inclusive com esse foco, mas e para quem quer estudar e para poder falar, não, de agora em diante eu vou focar, né, meu trabalho também com esse aspecto para o compliance. O que eu posso fazer? Como é que se estuda? Onde é que ele pode buscar? Porque eu sempre gosto aqui das nossas entrevistas, da gente também dar uma direção para quem está querendo se especializar. Porque às vezes a pessoa está numa área e às vezes não está muito confortável nela. E às vezes numa conversa ele descobre algo que, caramba, era isso que eu queria. Como é que faz para quem quer atuar em compliance? Então, minha primeira dica é que para você atuar no compliance, você tem que ser uma pessoa curiosa para diversas áreas, porque o compliance, ele flutua em todas as áreas da empresa. É como se você não se encontrasse numa área só. Na verdade, foi o que sempre aconteceu comigo. Eu amava o direito, mas eu não me encontrava numa área só, porque eu gostava de tudo. O que eu ia fazer, gente? Eu ia me especializar em quê? E aí o compliance apareceu na minha vida. Eu consegui sair me especializando até que eu consegui fechar a minha roda. Hoje, existem diversos cursos de compliance no mercado. Eu não vou indicar aqui,
porque eu não Não, posso fazer propaganda. não tem problema, Mas mas assim, existe, por exemplo, pós-graduação, especialização, não é isso? existe pós-graduação, existe especialização, existe curso de extensão que são pequenos, e Sim. existe também, assim, o que, a minha especialização, ela começou tem 3 anos. Especificamente em compliance tem 3 anos. Então, Uhum. assim, eu comecei com um curso de extensão para ter certeza. Então, quando eu É. terminei meu curso de extensão, que foi assim, agregou demais para mim, eu fiquei Uhum. assim, eu sabia teoria de core e salteado, mas eu não sabia prática. Aham. E eu já estava no projeto dentro da minha empresa, implementando compliance dentro da minha empresa, caminhando Certo. com o projeto. E assim, a prática é completamente diferente. O que eu falei para vocês aqui foi a Sempre, né? teoria. É. E eu dei Sempre é alguns diferente. exemplos da prática, né? Então, Uhum. assim, a prática do compliance, ela é muito procedimentalista. É papel, é botar para assinar, é provar, é tirar foto, é muito treinamento. Então, assim, Aham. é, eu, junto com o Márcio Felício, a gente fez o nosso Instagram, as nossas mídias sociais e a nossa empresa, eu tô no Instagram da nossa empresa, que é CP Compliance, que é Compliance na Uhum. prática. Não foi à toa esse nome, porque Aham. realmente é bem complicado o compliance na prática. A gente Uhum. vai. Eu acho que deu uma travada aí no vídeo, né? É, na realidade, assim, o Instagram, quando vai dando 35 minutos, ele começa a dar uma engasgada. Você está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. A É, gente vai aqui porque lançar. a aula passa muito rápido, né? Já são 37 minutos. Aí a E gente, eu, se quando vai deixar, eu dando falo esse 10 tempo, horas. quando começa esse tempo, assim, ele começa a embolar, né? Mas a gente já Uhum. está no final, não tem problema. Vamos lá. Aonde que travou para você? Não, você estava falando da sua empresa, que você inclusive está no Instagram da sua empresa, que é a CP Compliance, e vocês se organizaram nesse sentido. Aí parou. Nós nos organizamos para lançar módulos de Entendi. compliance em temas, porque eu acho que fica mais fácil. Só que dentro do compliance existe diversos temas, diversas áreas, micros que você pode se especializar. Por exemplo, Aham. você pode se especializar em investigador corporativo. Você pode fazer um curso de investigação corporativa. Então, você pode entrar dentro de uma área de compliance tratando do canal de denúncia e tratando da investigação corporativa para ser o mais legal. Legal, quando eu digo legal, é de legalidade. Ah, O tá. mais legal possível, com uma A mais legalidade. bacana, né? Entendi. Entendi. Você pode ir se especializando aos poucos. O que aconteceu comigo é que, como eu tive essa, essa experiência incrível de começar sozinha a implementar o compliance na empresa que eu já trabalhava, eu me Aham. especializei em todas as áreas que eu podia dentro do compliance. Eu Aham. me certifiquei em investigação corporativa, eu me certifiquei em auditoria de compliance, aí eu fui me certificando, Tá. fui fazendo Você foi cursos com construindo, na certificações realidade, né? aos poucos, entendeu? Então, assim, eu acho que para quem quer começar agora, pegar um curso pequeno para entender mesmo até onde você Tá. consegue ir com compliance e depois você Entendi. ir escolhendo as áreas que você quer se especializar, porque é um mundo enorme, é um mundo lindo e existe compliance de diversas formas. Então, assim, por exemplo, eu coloquei uma menina na minha área que ela era especialista em direito do trabalho. E ela Uhum. agora ela está se especializando em compliance trabalhista. Então, Legal. assim, ela já foi para o caminho dela, mitigação de riscos trabalhistas. Então, Legal. assim, essa é a dica que eu dou. Mas siga a gente no nosso Instagram, que a gente também pode ir passando mais dicas para vocês e por aí vai, vocês vão conseguir. Doutora, olha, foi um prazer tê-la aqui conversando com a gente. Aqui o tempo voa, né? A gente, Voa o objetivo mesmo.
o objetivo da entrevista é chamar a atenção das pessoas que estão efetivamente fazendo as coisas de verdade dentro do mercado de trabalho que a gente tem. Não é um bate-papo para jogar fora o tempo e nem é um palavrório cansativo. É para a gente mostrar quem está fazendo e se está fazendo, deu certo, olha só, tem esse caminho, porque é um movimento educativo, né? O que eu acho bacana. Então, eu vou pedir para você repetir suas redes sociais, como a gente acha vocês, porque eu sei, mas eu quero que fique registrado. Quero te perguntar se eu posso salvar a live nos stories e se eu posso colocar depois no YouTube, que assim também outras pessoas, se quiserem, pode, se você permitir. Não, tá totalmente autorizada a salvar e compartilhar. O nosso Instagram é o que está participando aí, CP Compliance, tá? Nós também temos o LinkedIn, nós também temos o YouTube, só que agora a gente está agindo mais dentro do Instagram, mas a gente vai postar mais coisas nas outras mídias sociais. Nós também temos um site, que também é CP Compliance, que lá a gente vai postar os meus artigos que eu for escrevendo, a gente vai começar a colocar lá. E é isso aí, acho que são essas mídias. Então, eu vou fazer a nossa foto para a gente finalizar. Eu tirei os comentários, deixa eu me porque eu ajeitar. fazer isso, porque fica aquele monte de letra na pessoa, né? É bonito porque viu que tinha gente, né? Mas deixa eu tentar fazer agora. Espera aí. Ficou ótima. E quero te agradecer mais uma vez. Depois eu mando o nosso certificado mimo, que eu falo que é só um carinho, para poder agradecer, uma forma de agradecer. É maravilhosa. Te agradece. E pedir que você pode... as portas estão abertas quando você quiser voltar. Quando você tiver uma novidade, quando você tiver um curso para mostrar, para falar, vem aqui, mostra para a gente, ou então manda o cartaz, a gente divulga nos stories, a gente manda para todo mundo. A casa está aberta. E a casa é sua, tá bom? Eu queria agradecer também a sua oportunidade, foi ótimo, incrível, ainda mais quando a gente fica muito tempo preso aqui dentro de casa, trabalhando há 2 meses já em home office. Parece que, às vezes, tá tudo fugindo do nosso controle, né? Parece que a gente está fazendo tudo em vão. E aí, quando a gente consegue conversar com as pessoas e passar, assim, mais as informações, a gente fica um pouquinho mais animado. Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. Foi ótimo, adorei. O objetivo é esse mesmo. A gente, se vê, assim, porque face to face a gente, né? Gente é melhor de pé. Fica com Deus, verdade. tá? Beijo, fica com Deus também. Se cuida, não sai de casa. Tá bom. Tchau. Tchau.